Boa noite a todos. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Isso, por favor. Hoje a nossa convidada da noite, doutora Lara Marcon, muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-la aqui e seja muito bem-vinda. Boa noite, queridas, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estou aqui, pronta para a nossa conversa, nosso bate-papo aqui de uma maneira descontraída. Fazer a nossa perguntinha básica? Tá preparada? Vamos lá, vamos Entraremos no mérito da trajetória da sua vida todinha. Meu Deus! É quase de frente com Gabi. Isso! Eu vou ler aqui o currículo da doutora Lara. Ela é advogada, mãe, professora, palestrante, especialista em direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, direito do trabalho e direitos humanos pela Universidade de Coimbra, fundadora do Instituto Conecta Direito, membro da Comissão de Compliance da OAB São Paulo. Que currículo, né? Eu acho que o ponto mais importante do currículo é mãe, né? Sim. Algumas considerações dá para ser feita, né? Estudar eu gosto, né? Não dá para negar. Mas Lara, ser mãe realmente é um diferencial, né? depois você vai falar mais sobre isso. Tá bom. Nascida e criada aonde? Nascida e criada em Santo André. Nossa, tá sendo assim, unânime, todo mundo. Gente, Santo André é o berço. Só nós duas que não somos nascidas em Santo André. Amamos Santo André, mas não somos nascidas aqui. Sim, sou de Santo André. E Escorpiana. Escorpião. Bom, a gente ia perguntar. O signo. Claro, né? E aí você passou a sua infância aonde? Sim, sempre morei em Santo André. Sou filha de um advogado professor e de uma mãe professora. Conta João isso. Onofre e Maria Esmeralda. Eles tiveram 4 filhos, né? Eu sou a caçula, a única menina. Três irmãos mais três velhos. irmãos. O meu irmão mais velho que eu faleceu, né? Logo no início, mas ficamos nós 3. Somos dois irmãos e eu, menina. Aquela Imagina a curiosidade ciumeira, básica. Né? Tem mais alguém advogado dos filhos? Tem! Sempre tem! O meu irmão mais velho, ele é consultor de projetos, analista de sistemas, né? E o meu irmão do meio é advogado também. Ele é formado, tem 5 anos a mais que eu, né? De carreira. O meu irmão advogado mora em Joinville e o outro mora em Los Angeles, na Califórnia. Passeio garantido tem, né? Tem. Ou pro sul ou pros Estados Unidos. Tá. E aí, seu pai, então, é advogado? Meu pai era advogado. Meu pai e minha mãe são falecidos já faz tempo, né? Meu pai era advogado do Sindicato dos Bancários. E ela era professor de latim. A minha mãe era professora, foi minha professora na primeira série. Ai, que ela me alfabetizou. Gente, imagina a mãe professora. Não, gente, foi cômico. Muito brava. Porque ela era brava. Eu imagino. A minha mãe chegava em casa e ela falava, não, a sua nota não tá boa, você tem que estudar mais. Meu pai, para com isso, ela é só professora. Tem que ser a da sala. Não dá pra ser. Não, acho que devia ser lição de casa o tempo todo, Não, ela né? dava mais lição do que o normal. Gente. E o meu pai falava, não precisa fazer, não para com isso. Mas ela era exigente demais. Desde criança, com 6 anos, eu entrei com 6 anos na primeira série. Eu entrei 1 ano a mais. Ela estava responsável pelo primeiro ano letivo, né? Primeira série, né? E ela aplicou a prova do primeiro ano para mim, que estava no pré. E eu fui melhor do que os alunos que ela havia aplicado a prova. Então ela foi falar com a direção falou, não, ela vai fazer ela perder 1 ano já atrás dela. Só que não tinha outra professora, tinha que ser minha mãe. E aí os alunos não sabiam que ela era minha mãe, eu tinha que chamar ela de professora, sabe? Muito engraçado. Ela me alfabetizou. A minha mãe. Ai, que linda. E aí, depois a sua adolescência, tudo aqui em Santo André? Sempre. Ou não? Sempre em Santo Sempre André. aqui. Eu sempre morei em Santo André.
atuei em Santo André. Aí, mais ou menos em 2018, que aí eu acabei indo trabalhar em São Paulo, e hoje eu trabalho em São Paulo e Santo André. Tá. Quer dizer, sempre trabalhei em São Paulo, indo e vindo, né? Mas depois eu estabeleci espaço físico em São Paulo. Conta pra Só gente. trabalho. Claro que papai teve influência. Não necessariamente. Na sua escolha. Ah, sim, na minha escolha, sim. Isso é fato. Vamos lá pra faculdade. Você Vamos graduou. voltar lá para os meus 6 anos. Vamos, Dá uma então olhada vamos. nisso. Tá, eu imagino Meu pai era advogado e eu tinha um terninho verde. Ai, Verde musgo. Ai, que bonitinho. E eu punha aquele terno e ia com meu pai por fora. Meu pai ia fazer protocolo, ele ia fazer as coisas, eu ia com ele. E eu me sentia, advogada. E aí eu falava assim, e já era formal, né? Porque era a sainha toda apressada com o terninho. E todo mundo ria. Só eu lembro faltava que as pastinha. pessoas riam, né? E aí meu pai trabalhava, eu ficava na recepção fingindo. estagiária. Fingindo que eu tava trabalhando. Brincando de trabalhar, né? E aos 6 anos eu tenho uma vizinha que depois ela até ficou minha madrinha, foi minha madrinha de casamento. Ela tem um áudio gravado, esses gravadores, que ela perguntou pra mim: o que você vai ser quando crescer? Eu falava: vou ser advogada, vou defender as causas. Então, assim, nunca pensei em outra profissão, sempre advogada. Claro que meu pai influenciou, né? Na escolha. E imagino que sim, né? Eu gostava muito disso. Quando o meu irmão foi fazer direito, fiquei com muito ciúme, né? Que eu falei, como? Meu irmão vai fazer direito antes que eu, né? Isso! Mas é natural, né? E aí foi indo. E aí você escolheu que faculdade? Qual foi a sua graduação? Eu me formei na Universidade de Brás Cubas, em Mogi. Tá. Entrei... depois, no segundo ano, eu fiz a possibilidade de transferência para São Bernardo, mas aí meu pai falou, não, você vai ficar um ano atrás, vai em frente, vai aí. E aí eu fiz Mogi, me formei em Mogi em 1999. E aí você começou a estagiar já na faculdade? Sim. Eu fiz 2 anos de estágio da magistratura. Eu comecei fazendo estágio no escritório de advocacia, em Mauá, chamava o Dr. Lacides. Aí ele abriu uma loja de telefones celulares e eu fui trabalhar na loja de telefones celulares porque eu ganhava mais. Porque estagiária ganhava muito pouco. Aí... passou um tempo, né? Quando eu fiquei no 4º ano, eu passei no estágio da magistratura e aí eu fui estagiar com o doutor Mena, chamava Walter Alexandre Mena, Walter Alexandre Mena. Era um juiz civil, né? Da 9ª Vara Civil. Tá. E ali eu fiquei 2 anos. Foi muito interessante, assim. O meu primeiro dia foi inesquecível, né? Eu cheguei no gabinete, ele falou, você vai sentar aqui, o computador era do lado... Ele me falou, você vai trabalhar com o programa Nortus. Eu nunca tinha visto falar na minha vida desse Nortus. É um banco de dados, é tipo um banco de dados. E a minha função no momento era separar sentenças. Eu tinha que separar sentenças por título, danos morais, possessória, família. Tá. A gente ia fazer um livro, a gente fez um livro. Ele sempre tinha esse... Ele era muito organizado. Então, se o tribunal reformava a sentença dele, ele tinha ali a reforma para ele, tipo assim, não incorrer de novo naquela situação, entendeu? Ele sempre era muito organizado. Os acórdãos reformados ficavam na prateleira, assim, sabe? E aí foi o máximo, porque naquela época não existia telefone, não existia nada, só orelhão, né? Aí ele me ensinou, me explicou, ele era bravo, ele era muito bravo, ele é muito bravo, muito. Conservador, assim, fechado, né? Ele me explicou como virou as coisas, foi pra sala de audiência, eu clico no primeiro botão, fechou, tchum! Como fazia aquilo voltar? Não fazia a menor ideia. E como chamar o juiz de volta, eu não conseguia, eu não sabia se eu interrompia, se eu não interrompia. Eu fiquei ali parada 1 hora. Eu imagino. Aí eu saí dali, fui até o orelhão e liguei a cobrar pro meu irmão. E falei, como que eu faço pra esse Norton? Aí ele Você tem ideia do que é o Norton? Você pode me ajudar? Ele foi me explicando no orelhão e eu voltei lá e deu certo. Mas eu saí de lá com a maior dor de cabeça da minha vida. Eu fiquei com muita dor de cabeça porque eu tava com muito medo dele. Mas foi maravilhoso. Foi assim, eu tenho muitas boas recordações dessa época do meu estágio. Eu fui muito feliz. No 4º e 5º ano de faculdade. 4º e 5º ano de faculdade. Ele olhava meu boletim, ele falava, não, você é uma estagiária, hoje você vai estudar, eu quero ver sua prova. Você tá aqui estudando, ele ali, eu aqui estudando, sabe? Assim, ele sempre me auxiliando. Foi uma escola. Eu acho que passava na sua cabeça, ai, minha mãe foi minha professora da 1ª série, agora eu tenho um juiz-chefe que quer ver minhas provas. Eu sempre tô ligada às pessoas, assim, fortes, exigentes,
muito provavelmente eu devo atrair, né? Aham. E foi assim, foram anos maravilhosos. Esse estágio que eu fiz, ele era gratuito. Hoje tem uma ajuda de custo, né? Uma Mas a bolsa, época que eu né? fiz não tinha, né? Então, todo mundo me ajudava. Tipo assim, um irmão ajudava com a minha alimentação, porque os meus pais, mesmo toda a situação, a gente vem de uma família simples, né? E o doutor Mena também, às vezes, me auxiliava, sabe? Falava assim pro meu irmão, né? Meu, que livro que ela tá precisando na faculdade? Ele ia lá, me presenteava com livros, sabe? Ai, que Ah. bonitinho. Então, eu fui muito feliz no meu estágio. Uma época muito feliz. Nunca pensou fazer estágio com o papai? Né, meu pai, quando eu me formei em 99, foi o ano que meu pai... Eu me formei em 98, meu pai faleceu em janeiro de 99. Então, meu pai não Tá. me viu formada, mas não me viu com a B, Aham. né? Então, assim, não... Mas meu pai, ele era seletista, né? Muito provavelmente ele não tinha um escritório físico, assim, que a gente seguisse a carreira dele. Tá. E aí você fez o exame da ordem, assim que você Fiz. saiu da... Eu passei no Da segundo faculdade? exame da ordem. Tá. O primeiro exame foi assim, meu pai teve um AVC 12 de dezembro, o exame era 13. Ai. Deu ruim. Nossa. lógico, Deu ruim. Deu ruim. Aí, em janeiro, meu pai veio falecer 16 de janeiro, né? Tá. Isso foi um mês depois, né? E nessa oportunidade, assim, ele já tava bem... Como eu posso dizer assim? Já não falava coisa com coisa. Aí ele falou assim pra mim, passou na ordem? Eu falei, não. Ele já não falava, sabe? Já tava meio... Ele falou, você tem que sentar na prova e dizer... E falar pra você mesma, você vai ser advogada. Aí, tipo assim, isso me deu forças, né? Chegou na próxima prova, Claro. aí deu tudo certo. Mas estudei muito, muito. O que Isabela vai fazer uma perguntinha, né? Qual foi a escolha da segunda fase? Então, veja bem. Eu trabalhava com direito, eu fiz estágio com o doutor Mena no direito civil, né? Mas eu fiz a prova de direito penal. Aê! Mas era pelo número de peças. E eu fiz aula com o doutor Moio. Não sei se vocês lembram Opa! dele, com o doutor Moio. Claro. As aulas eram de peça prática. Eu fiz ali com ele, era no edifício Avenida. Ele dava... Eu fiz aula com Criminalista. ele. Mas eu vou dizer assim, que eu fui influenciada pelo meu irmão. Porque o meu irmão fez direito penal e ele falou... E assim, eu ia na cola do meu irmão, né? Assim, chama Eduardo, meu irmão. Eu fui muito na dele, aí eu fiz direito penal. Não, assim, de 100% dos entrevistados, 99 falam que prestaram penal. Mas olha, nós estamos falando de 1999, né? Eu fiz o de 2001, dezembro de 2001, e fiz penal também. Talvez era o que era, tinha menos peças, né? E eu adorava penal, né? Então. Não, eu era civilista, mas eu era muita quantidade de peças. E aí eu fui seguindo a orientação do meu irmão, né? Tá. Deu tudo certo. Aí quando você passou na ordem, aí você foi fazer o quê? Aí vamos lá. Quando fui fazer direito, né? Aí eu conheci meu marido na faculdade. Na verdade, mentira, eu já conhecia meu marido. Meu marido é 10 anos mais velho que eu. Tá. E eu brincava com a prima dele. Ele já namorava, eu brincava com a prima dele. Eu brincava com a prima dele de boneca, pular corda. Ele vendo e ele lá, ele já pegava a prancha, já tinha carro, né, tal. E aí, quando eu cheguei na faculdade, o direito foi a segunda faculdade dele. Primeiro eu fiz matemática. Eu comecei a namorar ali, né? Então, aí, ele estava na minha frente, ele se formou primeiro, depois eu me formei. E naquele ano a gente casou, né? Eu casei em 99. No ano mesmo que eu me formei, eu me casei, né? E nesse período, o meu marido trabalhava, ele era gerente. E nesses 6 meses a gente montou um escritório, né? Ele montou o escritório, era eu, ele e meu irmão. Esse meu irmão que é advogado, tal. Acabou que não deu certo, né? Depois de um tempo. Porque... acho que era muito advogado para pouco cliente, né? Muito sócio para pouco cliente, né? Aí a gente foi se fracionando, meu irmão voltou a ter o escritório dele, e nesse inteirinho eu estava com 3 anos de formada, e o meu irmão firmou uma associação, e nessa associação ele fez ações civis públicas, coisas nesse sentido, e começou a
fazer notificações e tal, e acabou conhecendo o Salles, que o Salles era representante de uma revista do qual meu irmão estava notificando, e aí eles se conheceram e tal, e o Salles falou, eu preciso de uma advogada. Uma advogada civilista. Ele falou, não precisa mais, tem a minha irmã. Né? E aí, pronto. Aí eu fui trabalhar no escritório do Salles Advogados Associados, e fiquei uma vida lá, né? Foram praticamente 18 anos. Nossa. E nesse caminhar... Atingiu a maioridade. E nesse caminhar, comecei como advogada. Depois, um tempo eu saí, um tempo eu fiquei fora. Não foram 18 anos corridos, né? Um período eu trabalhei também na Secretaria de Cultura, em Santo André. Tá. E fiquei ali, né? Dali passei para coordenação e depois virei sócia e depois fui indo. E sempre na área civil? Eu comecei na área civil. Depois, agora eu sou trabalhista, empresarial. Não, então calma. Calma que você vai contar. Calma que você tem 5 especializações. Como que essa transição então, vamos lá. civil nós nem falamos ainda Mas nesse escritório que você ficou muito tempo, mais o civil. Era a parte que você... Os dois? Período, grande período eu trabalhei como civilista. Tá. Mas depois, na hora que eu me tornei sócia, aí eu comecei a ter noção de tudo. Eu fazia audiências trabalhistas, sim. Era civilista, mas eu fazia trabalhistas, audiências. Mas depois eu me tornei advogada trabalhista empresarial. Porque lá era sempre empresarial, né? Deixa eu voltar a falar isso que é muito legal. Quando eu me formei e tive escritório, né, com meu marido e com meu irmão, era muito consumidor, pessoa física. E eu vou te dizer que, assim, eu não era muito feliz fazendo aquilo, assim, não bateu, sabe? Então, quando eu fui trabalhar lá no escritório do Salles, que era empresarial, eu adorei aquela dinâmica. Porque você lidar com um empresário é diferente. Você manda guia, é protocolo, você manda relatório. Completamente diferente. Completamente. E aquilo me fascinou, sabe? Então, ele me deu um diferencial pela área empresarial. Ali eu senti, assim, que aquela era a minha pegada, entendeu? E o direito tem isso, né? Você pode trabalhar em ramos que te interessam mais, o que você se identifica mais, o que... né? Isso é interessante no direito. E aí... E você vai descobrindo mesmo ao longo da carreira o que te dá motivação. Que te enche os olhos, né? E eu me identifiquei muito com essa questão do direito empresarial, porque são reuniões, na verdade, eu gosto de procedimentos, né? Eu gosto de procedimentos, eu gosto disso. E eu vejo assim, por exemplo, o meu irmão fala assim, você vai fazer relatório? Eu falei, eu adoro fazer relatório. É bom fazer relatório, porque relatório você fica... conectado com o processo, segura do que aconteceu. Se você faz relatórios a cada 2 meses, você se sente segura, porque você viu o andamento, você tá sabendo. É muito bom. E o empresário... E tem advogado que odeia fazer isso. Né? Eu gosto, né? Mas eu acho que eu tenho um perfil cauteloso, né? Eu sou uma advogada, eu gosto muito de cautela. Então, tem a ver com, acho que, com a personalidade. Né? Aí me formei, para você ver, em 2001, eu já estava concluindo a minha primeira especialização em Direito Constitucional e Administrativo. Então, qual foi o motivo da escolha de fazer a especialização? E aonde você fez? Eu fiz na Escola Superior de Direito Constitucional. Que top! Eu acredito, se quiser, eu gosto de Direito Constitucional. Por afinidade, Roberta. Você imagina que eu devo ser uma pessoa meio chata, né? Digamos assim, pelas escolhas, né? Ela tem um estilo de virginiano, que é bem, assim, certinho, né? Uma vez eu fiz o DISC, né? Que é o desenho do seu perfil, né? Me deu uma pessoa cautelosa. E realmente, mas aí eu fui fazer Direito Constitucional, gostei, mas eu acho que eu era muito nova, né? Depois, mais pra frente, eu levei melhor após a especialização. Na primeira foi... talvez eu era... não sei se é imatura, mas... Não tive... O aprendizado foi bom. Foi muito bom. Mas agora com mais maturidade é maravilhoso, né? Claro. É diferente. A sua visão é aberta. E essa foi a minha primeira especialização. Sempre gostei de estudar. Era junto, constitucional e administrativo. Constitucional e administrativo, fiz as duas juntas. Porque assim, constitucional até te entendo, mas... E pelo jeito você foi o quê? Você foi emendando uma na outra, né? Aí depois, vamos lá, eu me formei, aí eu não tive,
quando eu fiz a especialização, me matriculei, minha filha tinha 2 meses. Ai, que corajosa. Gente. Mas a minha mãe sempre foi muito minha incentivadora. Tripla tarefa. A minha mãe, ela falava assim pra mim, acho que o sonho da minha mãe era fazer faculdade, ela não fez. Ela veio, minha mãe morava num lugarejo em Minas, veio pra cá assim, meu avô meio que não queria que ela trabalhasse, aquelas histórias, né, que como que a mulher vai pra outro estado, aquelas coisas, aquelas dificuldades de época, né. E o sonho dela era fazer faculdade e ela não pôde, então ela falava assim, não filha, vai estudar que eu fico com a Camila, né, minha filha chama Camila. Tenho 2 filhos, Camila e Vitor. Tá. E aí, assim foi, né? Então, você vê que eu sempre Foi uma gostei. grande incentivadora, né? Foi. Pra dar conta de tudo. Aí eu passei um tempo fiz cursos de atualizações, mas sem fazer especialização. Aí, mais pra frente, deixa eu ver as datas aqui. Foi isso mesmo. Eu tinha 2 filhos. Aí veio o Vitor, depois de 6 anos nasceu o Vitor. Nesse período, eu meio que estudava para concurso. Tá. Trabalhava e estudava. Estudava aos domingos. Tá. Eu cheguei a passar em alguns concursos, por exemplo, da Semasa, para advogada da Semasa. E aí, tipo, chamaram 5, era sexta, sabe? Umas coisas meio assim. Só que aí veio o meu segundo filho, aí eu parei de estudar. Porque 2 filhos, né? Senhor. E dá conta de tudo isso. Não. Aí quando a chegada do Vitor, eu parei de estudar. Aí continuei advogando, fazendo coisas nesse sentido. Depois de um tempo aí, a minha mãe e a minha sogra nos ajudavam com as crianças, né? Eu sempre trabalhei muito, assim, talvez workaholic, assim, digamos assim, de passagem, né? Mas isso me faz feliz, então não é pesado. Gosto de trabalhar, gosto de estudar. Se quer ver alimentar minha alma, me dá um livrinho aqui pra eu ler. Funciona assim. E aí minha sogra veio a falecer, depois de um tempo a minha mãe também faleceu, e aí eu dei uma parada, fiquei um pouco com eles, num período de 1 ano. Tá. Eles até se estabilizar, colocar as coisas em ordem. Aí foi quando eu voltei a trabalhar, e eu trabalhei na prefeitura, na Secretaria de Cultura, com o Salles também. Ele era o secretário e eu tinha um cargo de diretora. Ali eu voltei a estudar. Ele me incentivou, né? Ele falou, para de você ficar aí, vai estudar, você tá aí parada. E foi assim, foi um incentivo maravilhoso. Claro. Porque ali eu comecei a fazer cursos na ESA em São Paulo, cursos de direito, e aí bichinho me mordeu de novo, e aí só mais curso, mais atualização, e mais atualização. E fui indo. Aí a Andréia, né, estabeleceu no comando da ESA, colocou as pós aqui em Santo André. Aí tive uns cursos de especialização, de aperfeiçoamento, que eu fiz muito, gosto muito de cursos de aperfeiçoamento. E o que você tá falando é fundamental, é o que a gente já falou várias vezes, né, Isa? O advogado, ele tem que estudar sempre. O direito muda, não pode parar nunca. A legislação altera. E se você não estudar, você vai ficando obsoleto, ultrapassado, vai depois citando súmula que já foi revogada. Aí depois ainda tem gente falando do novo Código de Processo Civil, né? Tem 7 anos já, novo código. Então, você coloca uma jurisprudência ultrapassada, jurisprudência de 99 numa peça de 22. Então, né? E é verdade, se o advogado não estiver ali se atualizando, isso que você está falando é importantíssimo. Os cursos de pequena duração, média duração. De aperfeiçoamento da ESA, tanto aqui em São Paulo, eles são muito interessantes, porque eles são dados por advogados. Sim. E o advogado, o que ele traz para você? A prática, o dia a dia, né? Exatamente. Que a então, faculdade assim, não te traz. Não dá. E ele te traz o quê? Ele amplia, né? Ele amplia o horizonte. Então, assim, eu comecei a fazer... Aí trabalhei 1 ano nesse cargo na prefeitura e foi quando eu me tornei sócia do Salles, né? E aí fui fazer curso de administração, gestão, de advogado, de fazer isso, fazer aquilo. A outra visão, e aí, gerir tempo, funcionário. Produtividade, né? Foi uma virada, né? Porque eu tinha um olhar de funcionário, né? Então, às vezes, um monte de vezes eu defendia o funcionário. Eu não tinha que defender o funcionário. Ai, gente, foi
Porque agora era chefe, né? É, mas eu me importava como funcionária. Coitado do Salles. Ele teve que lidar com isso, né? Mas aí eu fui, né? Eu fui desenvolvendo esse lado e tudo mais. E eu voltei a estudar. Daí que eu fui fazer a pós de processo civil. Uhum. Aí, fazendo a pós, eu adoro, né, processo civil. Eu também adoro. E aquela Ai, foi vai indo, ser a minha mas aí próxima a pós, processo Ivani, civil. a doutora Ivani Bramante, estava coordenando ao mesmo tempo uma pós de direito do trabalho. Senhor, eu fiz as duas pós juntas. Simultâneas. Eu ia pra aula de segunda a quinta. Segunda, terça, quarta, uma. Quinta, sexta, sábado, Gente, outra. Todas presenciais, nenhuma Todas EAD. presenciais, É. todas presenciais. Bom, enfim, foi ótimo, foi muito bom. Me abriu horizontes, né? Assim, não só horizontes, como também conheci pessoas. Você sai do seu núcleo, entendeu? Daquele seu mundinho, né? Você vai explorando, vai conhecendo professores novos, vendo padrões diferentes. Foi muito bom. Linhas de pensamentos diferentes, Bom, né? Pessoas que trazem bagagens diferentes. É sensacional isso, Sem contar os sensacional. amigos, né? Você faz amigos. E Bom, faz enfim, networking faz também, né? networking. Foi muito bom pra mim, né? E assim, estudar é prazeroso. Então, eu unia, né? Eu voltava com bastante energia. Aí, nesse inteirinho, fui indo. Aí, a gente acabou decidindo que não íamos mais continuar a sociedade, né? E eu ia começar a seguir carreira solo. Por que isso aconteceu? Até hoje eu não sei direito a resposta, mas foi indo e pontuou assim. Tinha que acontecer, né? Uma resposta exata talvez nem eu tenha, assim, pra concluir, né? Aham. Aí, eu me joguei no mundo, na advocacia sozinha, Advocacia né? autônoma, né? Até então, na verdade, assim, já estava nessa função de empreendedora, mas na verdade eu tinha o Salles, do qual me dava um grande respaldo, né? Assim, dentro, a minha função era totalmente diferente, né? Eu tinha a função de coordenar os advogados, de cuidar dos prazos, de cuidar do escritório, de cuidar da limpeza, e enquanto ele angariava, ele era o comercial, né? Quando eu fui para minha parte sozinha, eu tive que fazer tudo. Nossa senhora, né? Mas foi bom, porque foi bom porque foi aí que eu me fortaleci. Foi aí que eu fiquei dona de mim, entendeu? Foi muito bom. Dolorido, mas bom. Não foi fácil, né? Claro que não vou dizer que seja, né? Mas aí eu fui dando um passo de cada vez, sabe? Falei, não, acho que eu vou conseguir isso. Não, acho que eu vou conseguir aquilo. Ai, mas eu vou dar mais um passo. Ai, mas eu gosto que... Aí eu comecei a provar de poder fazer as coisas do jeito que eu queria. Sem saber se ia dar certo ou não. Às vezes deu errado, algumas vezes deram errado. Outras deram certo. Mas a gente só tem como saber se vai dar errado ou vai dar certo se a gente tentar, né? Pois é. Então... E nesse inteirinho, vamos voltar. Lembra na pós de Direito do Trabalho? Conheci a doutora Ivani Bramante. Claro. Vamos mandar um beijo pra ela. Que está de viagem, né? Tá, Portugal, chegando em Portugal hoje. Aí, Calma, amanhã, que você né? vai falar ainda da sua... Então, tô chegando, calma. Então, conheci a calma. Ivani, né? Doutora Ivani. Hoje somos amigas, né? Assim, graças a Deus, somos muito unidas. Aprendo muito com ela, nem digo quanto, porque assim, além de minha amiga, minha segunda mãe, né? Porque poço de conhecimento, né? ela me acolheu, né? Não só no mundo jurídico, né? Mas como ser humano. E aí foi tudo bem, foi tudo indo. Vamos voltar lá. No mesmo período que eu tô fazendo a pós, eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento. Além das duas pós. Senhor. Além das duas pós, do escritório, dos filhos, do marido. Vamos Da fazer um casa. curso de autoconhecimento. Vamos. Eu tô com pouca Essa coisa. parte da casa eu delego, né? Essa Calma, parte aí eu tenho. das essa 2 parte eu às tenho 4, minha assistente. agenda tá vaga, né? Da Mas manhã. mesmo da tendo manhã. alguém que faça as coisas em casa, a gente tem que Ah, saber sim. mandar fazer. Mas eu então, acho assim, né? De todas as... Fala um ponto negativo, meu Deus, dona de casa. Essa parte eu deixo a desejar mesmo. Sabe fritar ovo. Sei. Pronto, fazer Só um não tenho miojo. tempo de fazer, né? Não, algumas comidas eu faço bem, mas aqui, tipo, aí as comidas viram, tipo assim, né?
O hobby. O hobby. Não é, Aí hoje eu Um evento, não um é- evento, é né? um evento, não é aquela obrigação Por diária. exemplo, assim, é um aniversário de alguém, vou fazer. É, mais ou menos Ai, isso. deixa comigo, né? Como diz a minha filha, faz uma pra Deus ver, né? Bom, e então, aí eu comecei a fazer os meus cursos que eu adoro. Hoje, eu acho assim, que a psicologia positiva, ela é parte integrante de Não, mim. eu amo a sua rede social. Eu também. Eu amo, eu Sou me fã. inspiro todo dia. Porque a Lara coloca frases de superação. Tirando as fotos de lindas que incentivo, ela não, posta sem falar. dela. Não tô falando das fotos, falando só do conteúdo, né? Tudo é tão, Obrigada, tão obrigada. positivo, tão pra cima. É. É motivacional É mesmo. motivacional. Mas é assim que eu me sinto. Aí, quando eu fui fazer na verdade, foi assim, né? Tava lá no escritório. Olha só, tinha um advogado que trabalhava comigo, o Dr. Reinaldo. Ele ficou 2 anos me convencendo para fazer esses cursos. Eu falava, não preciso disso. Não. A gente sempre acha que não precisa. Ele falava assim, não, você vai ver, vai falar de Napoleão Hill. Eu falei, já li o livro, já sei tudo, já sei todas as regras. E não era nada do que eu imaginava, né? E até sou grata a ele, né? Porque ele Porque que ele me tem levou incentivado, lá. né? Não, e ele insistiu ali, né? E ali comecei vamos dizer assim, que era um novo olhar para a vida, né? Isso me trouxe um novo olhar. Qual olhar? Eu deixei de carregar as coisas, tantos pesos dos quais eu levava na profissão de advogada, porque é uma profissão, a gente se exige, a gente quer ganhar, a gente compete, a gente quer o controle. O mundo jurídico, não só o advogado, né? O mundo jurídico vive disso. Então, claro que não é rápido, né? Não foi um treinamento, não. Nós estamos falando aqui de 5 anos, né? Tá. E aí eu fui fazendo programação neurolinguística, fiz um curso de liderança pessoal, depois eu Nossa, fiz que outro, top. depois eu fui indo, e depois eu fiz uma expansão da consciência, e aí fui indo, conheci pessoas muito importantes, né? São meus amigos, são pessoas que me querem bem, estão na minha vida, né? E foi muito importante. Junto com isso veio a doutora Ivani, que é sagaz, né? Tá em todo lugar, tá em todo momento. Tá... Faz e ela tudo, me abriu, né? me mostrou coisas, e ela foi a professora, deu estudar na Universidade de Coimbra, porque ela falou, não, você vai ser bom. E ela levou várias pessoas para estudar lá. No momento, vou dizer assim, que no primeiro momento eu falei, meu Deus, como eu vou ficar 30 dias, né? Como que eu vou fazer? Ah, no eu ia escritório? perguntar a duração. Foram 30 dias. O dia inteiro. O Foi dia inteiro? super intensivo. Super intensivo. Foi um super intensivo. Tá. Estuda muito, muito. Essa parte é um pouco cansativa, né? Porque, né? Mas foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Em assim. quantas pessoas vocês foram? Nós fomos em 8 pessoas. 8. 7 mulheres e o marido da Ivani. Tá. Coitado. Ele foi um salvador, assim, ele foi... E aí, nós alugamos um carro, uma Mercedes, quando chegou lá, né, uma van, e nos momentos vagos nós Não, tem que ir de van mesmo. eram 8, né? Nós andamos quase 3.400 quilômetros. A gente foi até a Espanha. Ai, que delícia. Ah, já tá lá, já. Mas nós vamos. somos antes, né? Um pouco antes, né? E essa parte era diversão, né? Era a parte de que era bom. Mas estudar na Universidade de Coimbra... Não, E o foco qual foi? direitos humanos. Direitos humanos. Direito constitucional e direitos humanos. Mas era direito constitucional de lá. Então, eu que ia falar o link com a primeira especialização, né? Exato. Então, e o que tem diferente? Tudo, né? Os professores de lá são diferentes, são formais. Os portugueses são formais. Então, se você quiser fazer uma pergunta, não pode ser no meio da aula. É quando ele abre a possibilidade. E você tem que falar assim, senhor doutor, professor João da Silva, posso fazer uma pergunta? Quase um endereçamento. É quase um endereçamento. Excelentíssimo senhor. Eles são muito formais, muito formais. É engraçado, né? E alguns até se encantaram com a nossa energia, né? A gente é brasileira. Caloroso, né? Outros já se mantinham distantes e reservados, né? Mas foi uma experiência ímpar. A Universidade de Coimbra, ela é indescritível.
Uma universidade que tem 732 anos. Aí você olha para ela e você fala, como que podem ter feito isso com tanto direito assim há 732 anos atrás? A biblioteca de lá é surreal. É isso que eu ia perguntar da surreal. biblioteca. Você entra naquilo e você fala, você fica imaginando aquelas pessoas estudando ali. Porque assim, tem uma biblioteca da qual ela está ali em exposição e os alunos utilizam outra para pesquisa outra. Ela já tá ali, já virou tipo assim, patrimônio, né? Essa, dentro delas tem até morcegos. Nossa. Que é pra que os livros não estraguem, ter as coisas tal. E à noite eles forram as mesas com uma toalha de couro para não estragar, não estragar a madeira. Aquele lugar é lindo, senhor. Foi assim, ó, o meu primeiro dia. Vocês já ouviram falar no fenômeno gratificação? Não. Gratificação é um fenômeno da psicologia positiva. Ela é mais do que a gratidão. Gratidão é aquele sentimento. A gratificação é um start. Você fala, Senhor, o que é isso? É aquela coisa que é surreal, né? Acabou a aula, primeiro dia, e nós estávamos numa unidade que era fora do pátio. Então, quando você entra na universidade, assim, tem uma porta linda, enorme, e um pátio inteiro, assim, ó. Arborizado, assim? Não. É um pátio, assim, meio que um U. Aqui tem uma vista para o rio de lá, e aqui é um U com uma torre. Essa torre é onde tem um relógio, sino, enfim. Essa torre é linda. E aí eu saio, entro naquele pátio de sol, tava se pondo. Um céu azul. Depois vocês olhem na minha rede social, tem essa foto. Vocês vão saber qual é. Um céu azul. Eu olhei aquele céu, eu olhei aquela torre, eu olhei aquele lugar e falei, Senhor, eu nem sei o que eu tô sentindo. Já eu nem acreditei, eu nem imaginei que eu tava lá. Eu falei assim, nunca imaginei que eu ia fazer uma especialização em Coimbra. E isso é do ponto físico, né? No ponto do direito acadêmico, eu voltei diferente. Eu voltei mais voltada para os direitos humanos, porque os professores falavam muito isso, né? Aqui, você tem um direito. Se eu quiser que seja igual para todo mundo, talvez eu não faça justiça. Porque, vamos colocar um exemplo. O meu filho, classe média, que estuda numa escola particular, que joga videogame, que tem televisão no quarto, ele não tem a mesma visão de uma criança que mora no núcleo, por exemplo. Então, a gente nem consegue exercer o mesmo direito para um para o outro. Não. Então, os direitos humanos é mais ou menos isso. É você trabalhar com o que é importante para aquele. Um exemplo, o nosso Nordeste é diferente de São Paulo. As necessidades são diferentes. Então, se você pegar esse mesmo direito e impor nessa situação, como vai ser? Talvez você não faça justiça. Talvez você... não que não faça justiça, né? Talvez você não esteja a serviço de solucionar aquele problema. Então, flexibilizar faz parte dos direitos humanos e faz parte de um olhar. Você tem que olhar para o seu cliente com um olhar diferenciado para a necessidade dele. E eu lembro, assim, que tem uma professora lá que chama Catarina e ela deu um exemplo, assim, que foi maravilhoso, né? Ela falou que ela foi num país da África e que eles estavam dizendo que não podia ter o trabalho infantil, porque trabalho infantil só, eles queriam colocar que o trabalho infantil era depois dos 18 anos, que não era justo, né? Aí eu tava lá falando com o parlamentar, ele falou, veja bem, isso não dá para o nosso país. A média das pessoas aqui, elas morrem aos 30. 18 anos, elas já viveram mais da metade da vida delas. Como você vem dizer que eles não podem trabalhar? Então, veja bem, nem tudo é igual em todos os lugares. Nem tudo tem que ser tratado da mesma forma, né? Então, os direitos humanos é mais ou menos isso. Você olhar com um olhar para aquele caso, né? Para aquela necessidade. Então, essa foi a minha lição de casa, né? E lá, eu sempre gostei muito disso, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? E os direitos humanos, ele lá falava-se muito isso. Tá, faz você. Ah, mas o outro não faz. Tudo bem, faz você. Comece por você, Comece né? por você. Então, tá, tem gente que não gosta de psicologia positiva do que eu escrevo. Tudo bem, tem gente que gosta. Vou fazer por mim, porque eu gosto. Né? E se eu conseguir ajudar alguém, ganhei o dia. Uma pessoa que seja, né? Entendeu? Então,
Esse foi o diferencial. Sem contar, por exemplo, assim, que teve um dia que eu conheci o Canutilho e ele fez uma dedicatória na minha. Eu comprei uma Constituição Portuguesa, claro, né? Claro, né? Fui fazer especialização, adoro direito constitucional. Comprei e, por sorte, no dia, era uma surpresa, a gente não sabia que ia ter aula com ele. Eu levei minha Constituição. Eu estava com ela. Olha. Então, Parece que foi. e aí, claro, a Ivani, né? Meu anjo da guarda, quem Óbvio. conseguiu pra mim a minha dedicatória. Ela, você tem algum livro aí? Tenho. Ela foi lá. E assim, então eu tive 2 momentos de êxtase. Tenho. Assim. Eu acabei de vir da papelaria. Claro que eu tenho, eu acabei de comprar. Na verdade, eu já tinha comprado. Ela estava comigo porque era assim, lá a gente tinha um projeto, tinha que falar. Num primeiro momento, eu queria falar sobre a livre iniciativa, com o trabalho social. Quando a gente teve um dia que a gente teve que expor qual que era o nosso lá chama ensaio acadêmico, né? O TCC aqui, lá chama ensaio acadêmico. É um artigo, né? Um ensaio acadêmico. Aí a gente teve que expor qual era, né? Então, no primeiro momento, eu queria falar da iniciativa, então eu queria pegar o preâmbulo da nossa Constituição com a portuguesa, por isso que eu comprei, né? Fazer um comparativo. Depois eu acabei mudando, né? Eu tive uma aula depois com o professor Leal Amado, não sei se vocês já viram falar dele. Não. Ele é muito legal. É um senhor muito, muito inteligente, assim. Tipo assim, acho que é a sumidade de direito do trabalho em português. E ele vem para o Brasil, tem livros dele aqui e tal. E ele fez uma aula falando sobre o trabalho intermitente de lá, e eu me fascinei, né? Aí eu fiz a comparação do intermitente de lá com aqui. Mas no primeiro momento, quando eu fiz a pós, não era esse Esse o tema, meu né? tema, né? Mas eu comprei exatamente a Constituição por causa do preâmbulo e depois ela foi autografada pelo Canutilho, né? Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E o que foi mais importante? Eu me permiti conhecer um novo. Eu me permiti, tipo assim, deixei toda uma estrutura, um advogado amigo meu ficou me ajudando aqui, né? Cuidando das coisas, porque enquanto eu tava lá, não dava pra eu me dedicar aqui, né? Então, ele me ajudou muito, né? Eu agradeço ele por isso, né? Ele também faz parte dessa história, né? E Dr. Moacir. E então ele pude proporcionar esse alívio para mim, esse olhar. Eu e tenho aí uma curiosidade, eu quero saber aonde está o certificado. Na minha casa. Ali, ó, no lugar Eu de não estar. expus, você acredita? E sabe de uma coisa? Quando teve a pandemia, a minha filha falou isso para mim. Logo quando eu saí do Salles, né, montei uma estrutura para eu ficar, ela falava assim, mãe, põe todos os seus certificados na parede. Põe, mãe, porque é tão lindo. Enquadra. Aí, eu falei, né, puxa, eu vou incentivar minha filha a estudar, né? Eu pus lá. Acho que eles ficaram ali uns 2 meses. Eu troquei tudo por frase positiva. Depois, era uma de cada cor, assim, era tudo colorido. Você vê, cada um tem, né, uma necessidade, né? E você vê, para ela era importante aquilo naquele momento, né? Mas depois eu acabei tirando. Eu preferi as frases. E foi quando? Em que período? Que ano que foi que você foi pra lá? 2020. 2020? Antes da pandemia? Também, eu cheguei aqui dia 27 de fevereiro, fechou 5 de março. Quase que... Pelo menos conseguiu tirar as férias, fazer o curso. E aí... Não, aí você vê um mundo pra conquistar, você fala, gente, eu quero mais. Aí vem a pandemia e fala, não, você quer a sua casa. Você vai ficar trancadinha em casa. Gente, aquilo foi difícil. Nossa. Foi em 2022 e foi muito bom. Porque, sem contar, né, que nós meninas fizemos, assim, momentos inesquecíveis. Eu imagino. Acabava a aula, a Ai, gente ia para um lugar que chama Passaporte. É tipo um pier. Você sentava ali, botava coberto porque tava frio, foi inverno, tomava vinho e via o sol se pôr. Ai, que Gente do céu. Com o rio ao fundo. Foi, assim, muito bom. Indescritível, Momentos, né? Indescritível. Momentos incríveis. Uma cultura diferente, eles não vivem como a gente é muito consumista aqui. Os valores são diferentes, né? A qualidade de vida é diferente. A gente meio que se perde no tempo, né? Lá não, 5 horas tá todo mundo, acabou, o restaurante vai fechar cedo.
Também Coimbra é muito pequena, né? Então, no período que a gente foi em Coimbra, foi mais ou menos assim. Então, culturalmente é diferente, né? E eu adorei a Europa, assim. Meu irmão que me escute, né? Meu irmão que mora nos Estados Unidos, né? Porque eu fui várias vezes, né, para os Estados Unidos, até porque a gente sente saudade, né? Quer ficar matando a saudade e tal. Mas os Estados Unidos é muito consumo, né? E lá é mais qualidade de vida, é diferente. As pessoas passeiam, assim, ao domingo, vão passear, ficam ali parados, param para ver o pôr do sol. Aproveitam todos os momentos, É uma né? relação diferente, né, do que nós não temos aqui e tal. Então, Agora eu queria saber, Lara, você é professora e palestrante. sim. Então, de onde veio essa fascinação pela docência, de ensinar, de dividir conhecimento? Veio da mãe já. Então, olha, vou confessar que lá no início minha mãe queria que eu fosse professora. Ela dava aula do quê? Primário, né? Primário. Primeira Primário. série. Ela era professora de primário, primeira, quarta série. Ela queria que eu queria que eu fizesse magistério. Claro que, como uma boa filha, eu recusei, né? Porque o filho sempre não quer fazer o que a mãe tá falando, né? E num primeiro momento. Mas depois eu fui aflorando, e aí a Ivani, né? Claro, que depois ela chegou comigo, tudo, e ela me trouxe um novo olhar, né? Ela falou, vamos lá, vamos fazer isso, vai ser legal. E aí eu comecei. Palestrante, eu também fiz muitas palestras em relação à psicologia positiva, que é uma parte que eu gosto muito, né? Então, acabei me desenvolvendo nesse caminho. E depois de um tempo, o ano passado, né? O Conecta surgiu. Como surgiu o Conecta? Então, vamos lá. Quero saber lá do Pra quem não sabe o que é o Conecta. Isso. Tá. É o Instituto Conecta Direito, é um instituto voltado para cursos online, só online, para advogados. O foco, no primeiro momento, são advogados iniciantes, iniciando a carreira. Então, jovens advogados. Jovens advogados e também um público voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados, que aí foi fera, né? A gente fez um congresso, que eu vou contar daqui a pouquinho, mas deixa eu só falar como que surgiu. Aí do direito, né? Deixa eu só falar como que surgiu o Conecta, né? Bom, enfim. Voltei de Portugal, mais humanizada do que fui. Né? Aí eu voltei com um olhar provavelmente diferente, eu estava diferente por dentro, né? Na verdade, a gente vê o mundo com os olhos que tem, né? Então eu voltei vendo o mundo com um olhar diferente. E comecei, eu já era sistêmica, né? Mas eu não sabia disso. Mas aí eu comecei a gostar de ver coisas de direito sistêmico. Tudo bem? Então tudo bem, tudo aqui, né? Tudo. Direito sistêmico e tal. Direito voltado a isso. Inclusive, uma área pouco explorada ainda, né? Nova, tem nicho de mercado aí. Eu não posso falar muito porque eu não tenho muita capacitação sobre isso, como, por exemplo, das outras áreas que eu estudei, né? Mas eu sei porque eu sou sistêmica, porque, um exemplo, eu descobri isso na prática, né? Teve até uma vez que eu estava numa audiência, eu pela reclamada, né? Sempre empresa, e o reclamante ali, e a reclamante pegou a bolsa dela e pôs na mesa, assim, com força. Na hora que ela pôs aquela mesa, a bolsa com força, a bolsa era do concorrente. Eu falei, cara, essa mulher tá com muita raiva. Olha o que ela fez. E ela fez assim, olhou assim pro preposto, sabe? Aquela mulher tinha trabalhado muitos anos. Bom, enfim. Aí chegou a audiência, eu peguei o preposto e falei, por favor, diga pra mim. Ele nem sabia que eu ia fazer isso. Ela era boa funcionária? Aí ele, era. Ela serviu a empresa? Serviu. Agradece ela por isso, então. Obrigada por você ter servido. A minha proposta de acordo era um valor alto, né? Porque era uma ação grande, ela trabalhou muitos anos. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui fechar, tipo assim, 30% mais a menos do que era a minha propensão. Mas ela precisava de reconhecimento. Na hora que ela pôs aquela bolsa. Você
Isso é ser sistêmico, né? É você conseguir, de alguma maneira, terminar aquela situação para que as pessoas se sintam bem. Tanto olha. isso como aquilo. É, e eu saí muito feliz. Quer dizer, normalmente a gente não sai feliz quando faz acordo, né? Tipo assim, o advogado gosta, né? Gosta de vencer, né? Mas ali eu percebi o quanto era bom eu poder contribuir para os dois lados. Porque, claro, a empresa ficou feliz que teve 30% a menos de despesa do que era previsto, né? E, contrapartida, a mulher se sentiu reconhecida. Porque, na minha visão pessoal, meu achismo, grande parte, a maioria, 80% a 90% das ações, elas são em busca de reconhecimento. Alguma coisa não deu certo, né? Alguma coisa tá faltando ali, trabalhista, tá? Alguma coisa tá faltando ali. E aí eu comecei a ver que eu era meio sistêmica e tal, e aí eu falei assim, tá, comecei a estudar sobre isso, pandemia, né, sobre um monte, tem que se fazer um monte de coisa, né? Aí eu fui descobrindo direito sistêmico organizacional. O que é isso? Direito sistêmico para empresa. E aí eu fiz uma mentoria sobre isso, eu falei, vou lançar uma empresa, eu quero uma empresa sistêmica, e aí surgiu o Instituto Conecta Direito. Entendeu? Quem faz parte da empresa? Isso. Na verdade, eu sou a fundadora e administradora, e a Ivani é minha sócia. Tá. Né? Mas eu quem administro. Vocês nunca mais se desgrudaram? Não. E ela é sistêmica, né? Bom, nem preciso contar, né? Mas tipo assim, fomos fazer, ela me levou, né, para fazer curso de apometria, que é a cura pela energia. Ela é super quântica, né? Ela é super positiva, então não tem como você ter. E ela é super moderna, né? Eu vejo nas redes sociais, ela é muito demais. Ela muito foi um presente frente, de Deus na minha vida. Graças a Deus, né? E aí, o que aconteceu? Nós fizemos isso, e aí, pronto, eu falei assim, quero montar uma empresa. Uma empresa que tem como base sistêmica. O que é sistêmico? Tudo para um lado de uma empresa, tá? Eu tenho que valorizar quem tá comigo. Ele tá aqui, eu tenho que pagar ele justamente. É exatamente com o trabalho dele que eu vou me beneficiar. Eu vou trazer para trabalhar quem? Quem que vai estar ao meu lado? As pessoas que têm a energia. É meio energia, entendeu? E uma empresa tem alma. A empresa tem alma. Vocês acreditam nisso? É a mesma vibe, né? Uma empresa tem alma. Então, toda essa conotação. E o objetivo é conseguir ajudar as pessoas. Ser um instrumento de multiplicação. E nada mais do que o ensino, né? Exatamente. Pra multiplicar. Não, é transformador. Na verdade, e outra, é a minha vida, né? Eu dizer como é advogar é a minha vida, né? Exato. Eu falo assim, deixa eu falar o que é a minha vida. O que eu passei, né? O que eu já vivi. E aí, eu falei no primeiro momento, e aí a Evani falou, eu vou com você. Tudo bem, estamos juntas, né? Fora isso, a gente... É assim... Quando a gente começou, a gente tinha um plano A, B e C, já tinha tudo. Gente, nada do A, B, C aconteceu, o universo deu outra coisa. É quando o universo fala assim: não vai ser desse jeito, vai ser do meu jeito. Você tem que dizer assim: confia. E aí, nós nos unimos a outras profissionais super competentes. A Ivani trouxe todo esse nicho. Doutora Selma Carlotto. Doutora Selma Carlotto, ela é pesquisadora da USP. Ela é escritora de vários livros de LGPD. E aí as coisas foram voltando para a gente fazer um congresso internacional de lei geral de proteção de dados. Então nós estávamos assim, éramos em 10 coordenadores. Eu, a doutora Ivani, a doutora Irutil de Minharro, que ela é DPO do Tribunal da Segunda Região, a doutora Patrícia Telezinha, juíza, Selma Carlotto, que é pesquisadora, Ana Cecília, que é uma autora de obras também, doutora Juliane. A Juliane é minha parceira, a gente faz adequação de LGPD, né, nas empresas. Doutor Lucas Reis, que é querido. Beijo, Lucas. Eu ia perguntar se só tinha mulheres. O Lucas foi o único homem. E não posso esquecer, Simone Bramante e... Que é outra querida 10. também, né? Éramos 10. Quem era? E a Nécia, a doutora Nécia de São Caetano. Então, o nosso time fomos 10 mulheres. Não, 9 mulheres e o Lucas, desculpa. Time. Aí,
A doutora Selma, a doutora Ivani fizeram muito suporte. Reuniu palestrantes de Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Gente, Foi um dia de congresso. primeiro congresso já. Não, e Desculpa outra. aí. Não, e detalhe, da onde eu vi isso? A minha filha faz medicina. Ela tá no 3º ano. E na pandemia, eles fizeram um congresso de medicina, jovens, né? Eu falei, mas como vocês fizeram isso? E aí a gente meio que foi seguindo os caminhos O roteiro, o né? roteiro deles, jovens. E imagina, a gente não tinha muita noção de internet, né? Como não tem, né? Até hoje. E graças a Deus foi um evento maravilhoso, foi muito elogiado, foi um trabalho em equipe, né? Todo mundo. Porque quando a gente pensa em congresso, a gente ainda tem aquela ideia do cordãozinho, o crachazinho. Pois é, mas a gente né? estava em plena pandemia, né? É, só que o ótimo da pandemia foi isso. Você poder participar de congressos, por exemplo, internacionais. Sem você precisar ir até o local. Você tá na sua casa lá e fazendo o evento, participando do Nossa, evento, né? Olha, o ministro do TST estava lá. Palestrou. Então, assim, foi surreal, assim, foi uma guinada, né? Foi muito produção, foi uma experiência única. Aham. Foi difícil, claro, né? Foi um desafio, porque Claro, organizar. não só tudo organizar, né? isso. Eu acho que a parte emocional, porque Parte- a parte da internet, né? Tudo dá certo. A ansiedade, né? Mas acabou sendo, graças a Deus, foi um sucesso. E agora a gente caminha com os novos projetos, né? Então, essa fase a gente venceu. Foi muito bom, muitos elogios. E agora a gente está partindo para a parte de e-books, né? Estamos confeccionando, quase terminando e-books. Pra gente. Que legal. Vamos ter e-books, vamos ter aulas gravadas. Então, estamos em movimento. Quando né? for lançar esse e-book, por favor, queremos Por que favor. doutora Lara e doutora Ivani venham aqui. será Pra fazer o lançamento. Então, Será um prazer. Com certeza será um prazer. E então, assim, a vida é movimento, né? Então a gente acabou seguindo essa linha, né? E os e-books vão ser em várias áreas do direito? Ou Não, eles algum vão ser nicho específicos. específico? Eles vão ser específicos. Lei Geral de Proteção de Dados não pode faltar, né? Tá, E também vão ter programas de soluções trabalhistas na área da jurisdição voluntária. Acordos desse segmento, Aham. coisas nesse sentido. Dica Meio para os que jovens mediação, advogados. Peguem essas dicas que doutora Exato, Lara tá falando. deixando pérolas aqui. Esse é o futuro, né? O que acontece? Exatamente. Claro que há casos em que precisam da justiça, né? Há situações assim. Aham. Mas vamos ver. Vou ver o lado do empresário onde eu atuo com mais frequência, né? O empresário, quando tem uma ação, ele perde parte da energia porque ele fala, meu Deus, e se eu for condenado? Meu Deus, quanto vai ser? Meu Deus, vai ter correção. Ai, pega os documentos, tem audiência, faz toda essa projeção. Ao invés dele se focar no objetivo dele, que é vender, produzir, Melhorar fabricar, a empresa. crescer, atingir a média de pequeno, médio, curto, longo prazo, ele está ali naquele emaranhado. Então, para ele sentar e falar, vamos discutir aqui, vamos pontuar, eu reconheço o seu trabalho, eu faço isso e faço aquilo, a gente fecha esse ciclo, você vai seguir sua vida, eu sigo o meu, é muito positivo. Principalmente para uma empresa que está voltada para o compliance, a empresa que gosta desse segmento, né? E, é claro, não vou dizer que as empresas que não praticam isso não sejam assim. Às vezes o sistema administrativo que ela está acaba impondo essa necessidade. Não por querer, não é escolha. Às vezes é o ciclo, às vezes foi uma fase difícil, enfim. E para o trabalhador, o que ele ganha? Ele ganha solução, ele tem o dinheiro logo à disposição dele. Agilidade. Né? O procedimento é rápido, né? Então, eu acho que é muito viável. O futuro, assim, isso vai ser muito empregado. E veja, no direito do trabalho chegou em 2017 essa possibilidade, com a reforma trabalhista. Antes eram as antigas casadinhas, que os advogados eram representados e tinham... Agora não.
Claro, tem que seguir toda a formalidade, né? Para não dar fraude. É. Claro que tem que fazer tudo da maneira mais correta. E nem deixar brechas pra depois, né? A homologação, na verdade, a quitação é integral. Então, o que isso traz? Traz segurança Nossa, jurídica para a empresa. pra empresa. E para o reclamante também. Também. Aham. Mas, principalmente para a empresa, esse é um ponto muito importante. Porque ela fecha aquele ciclo e pronto, ela pontua. Tá, com esse trabalhador eu vou fechar, vai ser XY e a vida vai seguir. Então, assim, é um campo que eu gosto, meio sistêmico também, né? Porque você tá reconhecendo ali e tal. E é um campo que eu gosto muito. Então, a gente tá se desenvolvendo para esse caminhar, né? Tá caminhando nesse sentido. E pro empresário é uma economia, né? Porque o que mais Também. rende é a reclamação trabalhista, Não, né? e outra, Ela dá sem ter que 1%. pensar em primeira Ao invés de instância, ter segunda investimentos que não dá. instância, e ficar... Custas, né? Tudo bem, tu vai ter que recolher custas sobre o valor do acordo. Mas o que eu quero te dizer é, quando ele perde, ele tem que fazer o depósito recursal para as instâncias superiores. E nisso ele já está usando, né? Ele já está. E o que acontece? Qual que é a visão hoje, né? Vamos falar do empresário, o que o empresário tem hoje. Com a própria Lei Geral de Proteção de Dados e com o próprio compliance. É uma mudança cultural. E o que isso traz para ir para o novo futuro? Você tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. Toda empresa tem que ter isso, né? E você sai desse caminho para você gerir problemas. Quando teve a pandemia, o que a gente falava o que eu falava para os meus clientes, né? Você tem que fazer duas equipes. A equipe de contenção de prejuízo e a equipe de ataque. Qual ataque? A nova forma. Tem que ir para a internet, tem que se posicionar, tem que fazer isso. né? Eu não consigo, então você não tem escolha. Acha uma solução. Então, é mais ou menos isso. E aqui você consegue segurar essa parte. Agora o cliente fala para mim, ótimo, eu tenho uma ação trabalhista, quais são os riscos? Eu falo, tá, hoje eu risco isso e isso. Se o entendimento mudar daqui a 3 anos, pode ser que seja outro, porque até isso transitar em julgado é uma vida. Então, é uma maneira de eu falar assim, você tem segurança, você fecha essa página e você faz isso, né? E vem juntamente com isso também forte o compliance. Eu adoro essa parte. Porque eu gosto das coisas certinhas, né? Assim, gosto dessa parte de onde você, que parece ser um pouco sistêmico também, valorizar a marca, né? Valorizar o seu produto, trazer o colaborador para você, porque o colaborador é a sua marca. Se você chega num lugar e o colaborador tá reclamando, você fala, pronto, essa empresa já não tem credibilidade. Se ela já não cuida do colaborador, ela já não cuida do funcionário dela. Quando você entra Quem é numa reclamante loja, não gosta que fala colaborador, tem que falar empregado, né? Mas eu gosto de colaborador, porque me faz Eu gosto bem, também. Me Eu faz gosto de bem. colaborador. é igual você entra numa loja. Se você é recebida por uma vendedora, um vendedor com um sorriso. Feliz. Né? É uma situação, né? Agora você vai ser atendida por uma pessoa que, faz assim, né? É outra... Então, mas exatamente, na hora que aquele funcionário que tá ali na loja, você tá ali no caixa, ele tá falando, você viu a empresa? Não sei hoje. Eu não fiz isso, aqui. Gente, ele tá acabando com a marca da empresa. Né? E a marca, o que é? Quanto tempo aquele profissional, quanto tempo o empresário levou para aquela marca ter credibilidade, né? para aquilo ter força? Então, o compliance vem para mostrar isso, as soluções trabalhistas também, em relação à jurisdição voluntária. Mas você vê mudança a longo prazo. Isso vai ser o quê? Um trabalho de formiguinha, não é? Agora você não consegue ver resultado eu acho assim, disso. Para a nova advocacia, eles têm a situação está muito melhor do que a gente. Porque quando a gente não tinha experiência, quem tinha mais gabaritos, mais antigos, eles ganhavam do advogado recém-formado. Só que hoje o recém-formado tem a tecnologia a favor dele que os mais antigos não têm. Não tem. Então, eles se viram. Eu lembro que um dia eu estava numa audiência, eu estava guardando a minha audiência. E aí sentou um advogado, eu fui ver o advogado reclamante, ele era novo. Gente, ele começou a abrir um arquivo que estava no computador em frente à tela dele e começou a anotar notas e anotar as perguntas ali. Eu falei, da onde ele tirou isso? Então, assim, veja. Então, assim, eu tava com minhas coisas escritas à mão ali, pra pegar a folha pra ler. E ele catando o problema, ele abriu o processo, dividiu a tela em 2, deixou o processo aqui, abriu notas e tava fazendo as perguntas ali enquanto a audiência acontecia. Então, o jovem, ele tem isso a favor, ele tem esse sistema a favor.
que quando nós éramos jovens não tinha isso, né? Então, assim, e com essas novas técnicas, essa situação de mediação, arbitragem, tá abrindo o mundo. Esse é o futuro. É o E futuro. inteligente é o jovem advogado que percebe isso e Então, investe mas também, né? veja bem. Quando nós estudamos lá atrás, a Isabela não sei, né? Mas assim, a gente não teve aula sobre acordo. A gente foi doutrinado a guerrilhar. É. A gente foi doutrinado a falar, vai lá e que vença o melhor. Foi isso que a gente Mas aprendeu. você sabe Hoje eles têm aula de mediação, eles têm aula de filosofia, que vai dizer como que hermenêutica, assim, toda aquela história. E nós pulamos essa fase. Mas nós não tivemos isso, porque nós somos doutrinados para guerra. Então, esses jovens, eles já vêm com esse olhar mais humanizado. Quer que eu te fale um exemplo? Os jovens hoje que montam startups. Antigamente você tinha sócio, era aqui, ó. Escreve aqui, ó. Eu vou lá e processo. Eles não têm acordo nenhum e é um ajudando o outro. Se eu ganhar, a gente ganha. Se você ficar rico, eu fico rico. Entendeu? É um novo olhar. Mas vocês sabem o que eu sinto com o jovem advogado. A gente realmente, eu me formei em 2017. Eu tive um semestre de mediação e conciliação, eu tive como matéria, etc. Só que eu tenho a impressão que a partir do momento que sai só a B, você quer ir pras cabeças, você quer brigar. Até você ir acalmando. O problema da jovem advocacia, né? Até você ir acalmando e ver que não é bem aquilo, mas você quer. Sai achando que você vai, né? Dar carteirada, sabe? Não, mas eu acho assim, a gente tem que fazer aqui um parênteses e dizer assim, existem situações em que você precisa. E situações que precisam, né? Que você tem que posicionar, que não tem como, né? Mas existem outras também que você pode ser um meio solucionador. Então, precisa ter um feeling, né? Uma pegada de uma coisa e da outra. Pra ver qual que é o melhor que se encaixa. É aquele meme, né? Mas eu acho assim, o futuro tá mais promissor do que na época que eu me formei, né? Eu também Não, acho. sim. Porque, ó, se um advogado novo conseguir se destacar nas redes sociais, pronto. Qual que é o lugar mais badalado hoje em dia? A rede social. A rede social. Não, quem vai te contratar, pelo menos as pessoas mais jovens, aonde que ela vai te pesquisar? É no Instagram. Jogar seu nome no Google. Não, vai no médico, marca o médico. Você marcou uma consulta. Você vai aonde pra conhecer o médico? No Instagram. No Instagram. Você vai ver como que é o médico no Instagram. Se ele estiver lá falando, olha, vai ser, por exemplo, é um médico, sei lá, vascular. Ele tem vários tutoriais lá dizendo sobre você falar que tem credibilidade, olha o que ele tá falando. Ó, eu falo por mim, toda vez que eu vou contratar um serviço, vou em algum lugar, eu jogo no Instagram, eu quero ver como que é o ambiente, quero ver, por exemplo, se é algum local físico, eu quero ver como que é. Claro. Eu sempre jogo pra saber até que tipo de roupa e eu vou no aí, local. por exemplo, o advogado que tem mais idade, o advogado, ele vai acabar, ele teria, o esforço dele é muito maior para estar nesse contexto, né? Então, acho que o jovem tem isso a favor dele. Sim. Ele pode usar a questão do marketing para trazer... o advogado experiente tem autoridade, né? Ele tem conhecimento e tal. Isso vem muito por indicação, que talvez o jovem não tenha, mas o mundo da rede social... ou do Google, né? Todo esse contexto, ele tá a favor, mais favorável do que a gente quando começou, né? Com então, certeza. O recado aí pra jovem advocacia que pretende seguir aí em vários ramos do direito, ainda há esperança, né? Porque a gente conversa com tanto advogado que tá tão cansado. E a gente sabe que a advocacia perdeu realmente muitos campos de trabalho. E o cartório veio. E a defensoria pública veio. E aí teve realmente uma perda. Mas existem outras possibilidades, Sabe né? o que eu percebo? Eu acho assim, ó. Aqui, ó. Vamos aqui. O que vocês estão vendo aqui? O copo meio cheio. Ou meio vazio, né? É o jeito que você olha para ele, né? Então, por exemplo, realmente a advocacia perdeu, mas ela ganhou espaço, porque agora o advogado
tinha que fazer diligências, a gente ia lá no lugar. Você não sai do seu escritório. Você tem economia, você tem praticidade, você tem... É o jeito com que você olha pro que tá sistema agora. Ou você vê meio cheio, ou você vê meio vazio. Mas você sabe, doutora Lara, o que eu falo, que a melhor coisa da tecnologia hoje em dia é você poder trabalhar de qualquer lugar. Sabe? É você, por exemplo... Eu vou pegar uma semana de férias. E entendam que a gente não trabalha menos por conta disso. Não, e outra, com o passar do tempo, eu, por exemplo, eu tenho algumas dificuldades em relação à internet. Natural. O jovem, o estagiário, ele faz tão rápido que eu não consigo nem acompanhar o negocinho de onde ele vai. Minha mãe anota. E os bugs do sistema. Agora, outro dia, essa semana, eu fui aqui a um fórum fazer um protocolo de um processo físico. Falei, nossa, gente... Eu chegava aqui no final do dia, tinha aquela fila lá quase perto da porta, você lembra? Para fazer o protocolo. E agora você pode fazer... Tinha horário. Agora não, você pode fazer qualquer horário até 23h59. É prazo, né? 23h59 é prazo. Então, ainda. mas antes não, né? O fórum fechava o shopping, ó. O fórum fechava às 19 horas, né? Então, assim, claro, né? Não tô... Eu sei que é difícil, porque... tem muito advogado que não tem até o aparato do computador, tem que sempre estar atualizado. Existem todos os lados, né? Existem todas as situações. Mas eu acho que a nossa profissão, a maior pegada é a resiliência. Você tem que ser resiliente. Por exemplo, não é uma profissão que você tem ganho mensal. Não é uma profissão que você tem ganho mensal. Não. Se você falar assim, eu vou ganhar X por mês, não faça isso, porque vai ter mês que você não vai ganhar e você vai se desestimular. Faz semestral. Isso. Porque aí você vai falar, olha, nesse semestre eu ganhei, porque não tem essa. Então, o advogado, ele não pode ter a mesma pegada de uma pessoa que é seletiva. O advogado autônomo, né? O autônomo. Não pode ter a mesma pegada de uma pessoa que trabalha com CLT, entendeu? Né? E só que ele tem chances e oportunidades de ganhar dinheiro que um seletista não tem, né? Então, eu acho assim... São dois pesos e duas medidas, não é advogar... Como diz, né? Não é profissão para covardes, né? É para pessoas que elas querem, tudo mais, ser forte, tudo mais, mas precisa de muita resiliência, né? E um exemplo, as questões de acordo e toda essa situação, você tem um fluxo de entrada de valor agora, né? Você vai fazendo acordo, as coisas vão acontecendo, vai fazendo mediação, as coisas vão acontecendo, diferentemente das demandas, que demoram anos e anos para você acabar recebendo. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito esperançosa, né? Eu já tive propostas para sair, para ganhar o dobro do que eu ganhava, para sair do direito. E eu falei, não, mas eu vim até aqui. Caramba, eu estudei, eu paguei. Soma quando você pagou sua faculdade, para você ver quanto é. Nossa, você merece estar bem vestida, você merece uma boa caneta. Você merece isso. Porque quanto que você se empenhou, quantas horas você estudou? Né? A gente tem o hábito de olhar assim, né? Sempre para a dificuldade, né? Na verdade é que a vida às vezes impõe isso pra gente, né? E aí você vê assim, talvez você olhe a grama do vizinho, né? Mas assim, todo mundo que é do direito tem esses perrengues, né? É assim mesmo, tem que ter resiliência. Doutora Lara, eu quero te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus, vamos lá. Tá virando a minha pergunta. Ai, senhor. Com ou sem pasme excelência? Na petição. Sim. Sim. Lara, tamo junto. Não, pasme excelência não. 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 Não, Priscila, junto na petição. Não. Não, né? Teve uma Nem vez... nos embargos auriculares também não. Não. Mas assim, eu vou dizer que eu não sou concisa. Eu gosto de falar, gosto de escrever. Talvez eu precise... Isso é até um ponto que eu tenho que conseguir compilar, sabe? Porque... se me deixar, eu vou escrevendo. E hoje tá tudo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Eu vejo assim, por exemplo, antes eu fazia relatórios, agora não, né? É tique, é informação exata, é tudo minimizado. Então, às vezes, eu tenho que fazer um resumo do resumo, né? Mas o pasmem, excelência, não. Jamais. Nunca usei.
Mas eu lá, acho que eu sou raiz, viu? Eu acho que eu sou raiz. Eu acho que não, sou tenho certeza, também. né? Não. Isso. Eu nem vou perguntar se doutora Lara usa termos em latim, porque se o pai era professor de latim, Não, meu pai, sabe o que meu pai fazia? Bom, 15 anos fui fazer datilografia, né? O auge era a máquina elétrica. Poder usar a máquina elétrica, né? E meu pai fazia, se eu tivesse um errinho, ele fazia eu fazer a petição de novo. Ele escrevia à mão e fazia eu datilografar a petição para ele. Mas ele usava, mas eu não, já venho mais de uma situação mais moderna, né? Perfeito. E quando eu advoguei, meu pai não estava mais vivo, né? Talvez ele não chegou nunca a ver uma petição minha e tal, né? Tá, Então. Aí você falou uma palavra agora que a gente vai entrar nessa questão. Perrengues da advocacia. Não só da advocacia, pode contar vários. Tá. Pode contar da época do estágio, conta um do estágio. Faculdade. Depois conta um como advogada contratada, depois como sócia de escritório, depois como advogada autônoma, como professora. Doutora Lara já contou que no primeiro dia de estágio dela... Esse meu estágio já choquinho. Olha, eu tenho essa daí eu vou voltar lá atrás, né? Só das fases da vida. Uma vez, nossa, né? Nem sei se eu devo falar isso. Tava no colégio, a minha mãe era muito colorida. Ela era aquariana, muito colorida. Colorida mesmo, tipo verde com roxo. Ela estaria na moda hoje. Color block era com ela. E eu tava no corredor e uma amiga minha, do meu tamanho, na época, né? A gente ainda era pequena. A gente tinha o mesmo tamanho e acho que continua igual. Ela tava dançando e cantando assim. E a minha mãe, ela tinha um cabelo parecido com o meu, né? Nós éramos parecidas. Ela era um pouco mais baixinha que eu. A minha mãe viu lá no final do corredor e ela achou que era eu. E ela começou a dançar na ponta do corredor, igual uma doida, com uma saia toda verde e vermelha, e não sei o que lá, e com uma blusa roxa. Aí eu aqui sentada no chão, esperando a próxima aula, e ela tinha, na verdade, ela tinha ido buscar a chave de casa que ela tinha esquecido. E alguém fala, quem é aquela louca no final do corredor? Na hora que ouviram, era minha mãe. Eu falei, meu Deus do céu. Não conheço. Gente, eu catei a minha bolsa e fui embora. Né? Aí eu cheguei no carro, meu pai tava lá com ela e tudo mais. Contei o que aconteceu, meu pai proibiu ela de ir na escola. Proibindo de ir na escola da menina. Olha que vergonha. E eu toda reservada, né? Eu sou meio reservada, assim. Na verdade, eu sou reservada. Foi um barato. Esse foi um perrengue lá da minha adolescência. Quando eu fiz o estágio, né? Foi pro meu primeiro dia, mas sem contar os segundos, assim, o doutor Mena era muito bravo. Então, assim, até eu pegar como ele era, né? Tinha a sala de audiência e o gabinete dele. Eu ficava no gabinete. Então, eu chegava e, assim, o meu estágio era 4 horas, mas eu trabalhava 8. Eu trabalhava o máximo que eu podia, porque eu falava, gente, onde eu vou ter outra oportunidade dessa? Eu aprendo agora, eu não aprendo. Né? Então, eu sempre ficava ali à disposição, conhecimento ali. Aí, o que ele fazia? Quando eu chegava depois do almoço, ele me passava as coisas do que eu ia trabalhar. Então, ele me passava antes de começar a audiência. E no começo, eu não sabia qual era a pegada dele, né? Então, eu parava aqui, assim, quando eu tinha uma dúvida, o que eu fazia? Entre uma audiência e outra, eu parava aqui. Se postava do lado dele. E ficava em pé esperando. O que eu parava faria. Esperando. Isso. E ele ditando sentença para escrevente. Eu ficava ali 50 minutos, 55, porque ele não parava o que ele estava fazendo para me ouvir. Aí, senhor, aí eu não sabia se eu ia, se eu vinha, se eu ficava em pé, o que eu fazia. Até eu aprender, né? Aí eu mesma aprendi que eu tinha que pegar todas as informações antes de começar a audiência e me reportar para ele quando acabasse a última audiência. Então aí assim, com o passar do tempo eu fui aprendendo, eu mesmo fui vendo, né? Ele nunca me disse nada e tudo mais. E nunca nem perguntou, nossa, por que você ficou parado? E ele era, assim, sempre muito criterioso. Os advogados não gostavam muito dele, assim, que ele era meio bravo, assim, né? Mas eu gostava, comigo ele era muito bom. Foi no meu casamento, uma pessoa, assim, que eu... tem um lugar especial no meu coração. Aí, bom, quando eu fui advogar com meu irmão, os perrengues eram dinheiro, né? Imagino, claro, né? Porque...
que eu vou pagar esse mês? O que eu vou deixar pro mês que vem? Todo começo é muito difícil, né? difícil. A gente não pode É dizer muito assim, difícil. advocacia é linda. Não é linda. Ela é persistência, né? Você tem que persistir, você tem que, de alguma maneira, conseguir voltar. Eu gostei exatamente da situação de trabalhar no escritório empresarial porque eu tinha um valor fixo, né? Eu podia ter os meus clientes com valor fixo. Então, isso acabou dando esse alívio no começo, né? Porque até você, naquele tempo, né? Até você conseguir fazer essa rotatividade de você começar a ganhar ação, são 5, 7, 10 anos. Demora esse fluxo, né? E agora, tem um perrengue atual que é bom, né? Eu imagino o perrengue em audiência. Deve ter tido vários aí durante a sua trajetória. Olha, eu tenho 2. Um especial, assim, na verdade, assim, nunca tive receio de juiz e nem medo. Como eu fiz estágio com juiz, né? Eu já fui sabatinada lá quando eu era, já Se senti em casa. já era confortável você ficar alguns minutos ali com o juiz na audiência, né? Porque a vida já tinha sido pior. Mais difícil, né? Então, assim, eu sempre tive essa familiaridade. Nunca, assim, tive atrito, discuti. Se o juiz indefere, eu coloco as minhas consignações. Não tenho esse nervosismo que normalmente alguns profissionais têm na área em relação a essa parte, né? Mas uma vez foi engraçado que teve um caso com a empresa que eu trabalho que a gente teve umas ações em Jaú, né? Em Jaú a gente estava caracterizado como terceirizada, né? Aí chegou lá, Jaú é uma cidade desse tamanho, com 2 varas. O juiz, não lembro o nome dele. Eu tenho dificuldade de lembrar nome de pessoas e números, tá? Então, não lembro o nome dele. 2 juízes, um tava lá há 30 anos. Então, ele já se sentia dono daquele lugar. Porque 30 anos, né? Ele não foi promovido, ele não fez nada. Ele tava ali esperando a aposentadoria dele. Todo juiz quer ir pra lugar grande, né? Quer ir pra grandes capitais pra crescer, né? Começa do Aí, externo ele pro quis interno, ficar ali, né? Então, você já vê que ele já se sentia dono, né? Tipo assim, aqui eu sou o rei. Né? Bom, enfim. Aí, chegamos lá, claro que tinha muitos processos, ele doido pra gente fazer acordo, né? Doido. A primeira empresa, quem contratou o funcionário não tinha pago nem a verba rescisória. Então, aqueles trabalhadores estavam numa situação difícil, né? Aí, aquele juiz carrancudo, né? Eu de São Paulo, lá as pessoas são chamadas pelo nome, né? Audiência, doutor Bruno, a sua audiência, assim. Porque já, né? As pessoas, né, gente, funciona Núcleo assim. pequeno. Aí ele entra na sala de audiência, claro que ele já olha torto, né? São Paulo, né? Já vem achando que é dona do pedaço, né? Já. E começou a forçar o acordo. Aí eu viro para ele e falo: Excelência, o senhor está no seu papel de advogado, de juiz, eu estou no meu de advogada. E no direito funciona assim. Enquanto tiver uma luz no túnel, eu vou seguir, porque essa é a minha tese, esse é que eu falo. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: mas doutora, esse trabalhador não recebeu, mas eu não posso aceitar isso, porque a minha empresa, ela não terceirizou o serviço. Enquanto houver uma luz, eu vou até lá. Excelência, a pessoa está com câncer. E aí? O senhor tá pedindo pra eu não tomar remédio. Aí ele falou assim: você tá dizendo que eu sou câncer? Não! Aí eu olhei pra ele: não, o senhor é o remédio, pode dar certo ou não. Depois, a gente acabou, né? Ele olhou aquilo assim, né? O senhor é o remédio, pode dar certo ou não. Aí acabou que foram muitas audiências, a gente ficou indo bastante pra lá e tal, e acabamos até criando, né, estreitando laços né? E tal, e acabou dando certo, né? Na verdade, a empresa acabou honrando o compromisso, conseguiu se estabilizar e tal. Mas pra você ver, assim, como eu não tenho esse receio, né? Quando chega o trabalhador também, eu explico muito bem pra ele, eu falo: olha, aqui a empresa até pode querer fazer um acordo que a senhora acha, mas eu não vou fazer. Porque essa é a minha profissão. Eu deixo muito explicado, né? Muito bem isso e tal. Então, assim, não tenho receio, né? Agora, um perrengue bom mesmo foi no Rio de Janeiro. Essa daí foi assim, né? Agora, no Rio de Janeiro foi... Foi com juiz também? Foi. Esse foi bom. Bom de ruim, né? Eu acho que a gente precisa logo trazer um juiz aqui, porque todo mundo só tem perrengue.
Porque, né, na verdade, a gente atua Não, já teve com convidado isso, que né? teve com promotor. Ah, é verdade, verdade. Não, nunca tive. Na verdade, assim, sempre tudo foi muito bem, muito tranquila. Nunca juiz. Bom, uma vez teve um juiz também que numa audiência que ele quis falar algumas coisas pra mim. Eu falei, doutora, eu sou advogada. Ele fez assim, eu já tive nesse seu lugar, doutora. Tudo bem, vou deferir sua prova. Ele não queria que eu aceitasse a prova, de qual jeito nenhum, que era pericial. Eu falei, excelência, como eu chego na empresa e eu não vou dizer que eu marquei perícia? Me explica. Ah, mas e se a empresa perder? Mas se ela perder, o problema é dela, mas eu fiz a perícia. Isso. Né? Aí ele, tudo bem, já tive no seu lugar. Mas assim, nada... Agora, esse do Rio de Janeiro foi um processo no juizado especial civil, né? Do Rio de Janeiro. E era sobre... Na verdade, foi assim, no Rio de Janeiro existe um problema. Na verdade, é um golpe. Que pessoas... Máfia, né? Pessoas contratam, compram, moram em comunidades e compram produtos de empresas de outro estado, sim, vários estados, e pedem para entregar aquele produto, só que aquele é núcleo, então não chega o produto até lá. Quando você faz a pesquisa no correio, o negócio chega até a central do correio, mas quando você faz a pesquisa, entrega. Esse CEP entrega, mas não entrega lá. A pessoa tem que retirar no na morro, agência. ela tem que retirar na agência. Bom, aí lá tem uma máfia que eles fazem isso, pagam e propõem ação de dano dizendo que não recebeu. Entendi. Entendeu? Bom, enfim. O juiz estabeleceu uma multa e o negócio não chegava, e a gente repostava e o negócio não chegava, e a multa diária correndo. Eu falei, bom, vou lá, né? Não tem jeito, tenho que despachar. Entrei no meu carro, sozinha. Primeiro eu olhei quem era o juiz, né? Porque eu sempre faço isso, é uma dica, né? Eu sempre dou tal gugada no juiz. Você dá a gugada no juiz, aí você vê o que ele estudou, o que ele fez, qual que é o perfil dele. Qual que é a linha de sentenças dele. Você dá uma olhada, que é pra você já, né? Não chegar lá também Se familiarizar. né? Dando pesada e sem precisar, né? Eu olhei, ele era um juiz... culto, né? Era muito estudado na relação de consumo. Eu falei, isso vai ser positivo, né? Bom, enfim. Viajei no domingo, né? Meus 500 quilômetros sozinha, né? Fui. Também dei minha passeada, porque eu já fui fazer audiência em Copacabana, no juizado de Copacabana. Que delícia, né? Você vai um dia antes pra fazer audiência, eu fui claro, né? Um dos pontos positivos é poder aproveitar, né? Claro que você não aproveita como uma viagem, mas você também não precisa ficar ali parada, né? Bom, enfim, aí chegou no dia seguinte, fui lá, toda bondosa, toda doce, né, excelência, trouxe... Aí, o que aconteceu? Aí, na hora que eu comecei a pesquisar e eu vi que tinham várias ações da mesma pessoa, que isso era um protocolo, então eu fiz uma petição denunciando isso e fui lá pedindo a reconsideração, porque o produto estava lá na central daquele bairro. Toda inocente, achando que isso daí que, né? Na hora que eu cheguei lá e comecei a falar, ele fez assim, doutora, o que a senhora tá fazendo aqui? Por que a senhora não pega o seu escritorinho e volta para São Paulo? A sua empresinha aí devia ter contratado um bom advogado aqui, de vez ficar mandando a senhora. Eu não quero nem falar com você. Se esse produto não tiver aqui, eu nem vou despachar. Eu vou indeferir sua petição. Falei, excelência, mas eu vou ter que ir lá até lá. Ele, não quero saber essas empresas que não honram o que cumprem. As empresas têm que cumprir. Eu falei, excelência, você quer mais que a minha boa fé, que eu andei 500 quilômetros sozinha pra vir aqui falar com você? Você acha que essa empresa não é de boa fé? Se ele tivesse pensado um pouco, mas tinha trazido o produto, então, deixado na sua sala e à disposição do autor, pronto. Aí, o que aconteceu? Não quero saber, só fala comigo, só volta a falar comigo se você depositar em juízo aqui. Mas ele falou gritando. Tá. Ele falou gritando. Eu também gritei, claro que... Eu imagino que na hora que eu saí daquele gabinete, estava todo mundo assim. Eu fiz assim, eu meti a mão na... Eu vou voltar aqui com esse produto, a gente volta a se falar. Aí eu saí daquela sala, era um corredor, eu sentei naquele corredor e comecei a chorar. Mas eu chorei. Aí eu ainda perguntei assim pra ele, mas eu tenho que atravessar a linha vermelha? Aí ele falou, tem.
Problema seu. Eu sentei naquela cadeira, eu chorava, assim, pingava, assim. Eu acho que eu fiquei ali uns 20 minutos chorando. De repente eu falei, para, que vim você chorar aqui, você vai perder tempo. Calma. É. Aí eu liguei pro advogado aqui, né, que tava sentado. Eu falei, pelo amor de Deus, descobre como que eu vou conseguir pegar toda essa coisa lá naquela sede do correio. Aí ele ficou fazendo um aparato. E eu fui indo pro correio chorando, né? Chorando. Na linha vermelha. Eu nunca chorei. Foi a única vez na minha vida profissional. Ó, sou advogada há 23 anos. Foi a única vez na minha vida que eu chorei. Mas eu bebi do veneno dele, né? Eu fiquei nervosa do jeito que ele me tratou. Eu não imaginava que ia ser assim. Mas esse veneno era dele, não era meu. Eu tava ali de boa fé, né? Claro. Mas nesse momento eu me desequilibrei 100%. Sabe? Falei, gente, tô sozinha, vou passar na linha vermelha. Meu Deus, o que vai acontecer? Bom, fui lá. Por Deus, né? A atendente estava doente, era uma outra pessoa muito simples que estava lá. Uma fila enorme. E eu peguei a procuração. E aí o advogado viu e falou, olha, só pode tirar quem postou, quem não postou. E pegou toda a regra. Aí eu peguei a procuração e falei, olha, eu tô procuração, é isso, não sei o que. Enfim, consegui o produto. E fechava às 6 horas o fórum. E eu cheguei 10 para 6. Aí a menina falou, não tem autorização para receber nenhum negócio aqui. Vai receber. Você vai receber porque ele fez eu passar essa linha vermelha para receber. Aí ela ligou pro juiz e falou, não, pode receber. Bom, eu ia voltar naquele dia, mas eu não tinha forças. Não tinha forças, eu não conseguia. Nervoso que foi aquele não tinha nada. dia. Assim, eu nem tomo cerveja, eu cheguei no hotel e falei, me dá uma cerveja. Brincando. Eu falei, vou tomar cerveja. E eu nem tomo. Bom... Passou, acordei, aí eu falei, ótimo, respira, né, vambora. Pegando o caminho de ir embora, eu falei, não vou embora, eu vou lá falar com esse juiz. Não vou embora. Calma que tem algo engasgado aqui. Tem. Aí, só que eu tava de calça jeans e blusinha. Básica pra viagem, né? Aí eu falei pra moça, eu quero despachar. Eu fui de manhã. Esporte chique. Eu quero despachar com o juiz. Aí ela olhou pro meu jeans e falou assim, eu não quero nem despachar, eu quero conversar com ele. Porque eu quero falar com ele. Aí eu já era do barraco, né? Do dia anterior, né? Já pensaram, é a advogada de ontem. Aí eu falei assim, excelência, olha, eu entreguei aqui ontem. Ele falou, eu fiquei sabendo, doutora. Eu vim aqui te falar 3 coisas, excelência. Aí ele olhou pra mim e falou assim, a primeira o senhor me fez chorar. Eu nunca chorei na minha vida. Eu andei 500 quilômetros, eu sou mulher. O senhor não devia fazer isso com as pessoas. Eu fiquei morrendo de medo de passar aquela linha vermelha. O senhor não devia ter feito isso. A segunda existem empresas, sim, de boa fé. E terceiro, também existem advogados assim. Aí ele falou assim pra mim, sabe o que é, doutora? Aqui existe essa máfia, tananã. Aí ele baixou a bola, né? Eu já denunciei e tal, e os advogados vieram aqui, porque parece que tem advogados envolvidos em todos esses esquemas. Os advogados vieram aqui pra me tirar daqui, fizeram um passeado. Bom, ele deve ser 13, né? E aí os advogados já fizeram um montinho contra ele, né? Ele ouviu o que eu tinha pra falar, levantou, me deu a mão. Doutora, me dá a mão, me passa seu e-mail que eu vou passar os artigos pra você proteger a empresa. Me mandou 3 e-mails. Olha. Mas assim, foi um perrengue. Que perrengue! Foi um perrengue. Nossa! Foi uma excelente experiência. Nunca mais quero passar isso na minha vida, entendeu? Não, Agora, assim, ler a sentença 50 vezes e conferir o que todo mundo faz. Porque foi ruim. Foi ruim, mas foi bom, né? Mas foi bom. Foi bom porque, assim, eu descobri o que eu não quero, te né? fortalece, né? Mas ali também foi um ponto diferencial do que eu comecei no começo. Vou voltar um pouquinho lá atrás, assim, muito da minha trajetória, eu não sabia o que eu queria profissionalmente, né? Mas eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, o que eu não queria viver. Mas na verdade você não saber para onde vai é ruim, né? Você tem que saber para onde vai, na verdade, né? Então nesse período eu meio que achava assim que eu sabia o que eu não queria. Então essa era uma situação que eu não queria mais viver, né? Mas foi um perrengue feliz, né? Porque depois eu mesma resolvi. E ainda mandei assim. Ainda mandei um e-mail pra ele, que ele me mandou um e-mail, né? Você respondeu, claro que obrigada, você respondeu o e-mail, né? E decide com sabedoria, viu? Ele me deu a multa. Eu não vou ficar por baixo. Eu vou falar o que eu penso pra ele. Não, na verdade, assim, ali eu dei uma, né? Tipo assim, né? Cada.
Claro que ele não tirou a multa, né? Mas assim, foi bom, foi uma experiência, né? Aham. Foi positivo. Quer dizer, né? Que perrengue. Mas aí, assim, isso talvez demonstre assim que eu não passo por, nunca passei assim, falar, ai, sabe, ela foi ali eu fui humilhada, né? Mas voltei Aham. para que ele pudesse se refazer, né? E ele se refez, né? Doutora Lara, planos para 2022. Ai, os melhores possíveis. Será o melhor ano da minha vida. É muito estudo. Meta 1, ser mais concisa. Meta 1, ser mais concisa. Com certeza, porque hoje está tudo conciso, né? Na verdade, essa é uma terminologia da psicologia positiva, né? Que a gente sempre fala que todo ano pode ser melhor, que todo ano você pode conseguir mais, né? Então, toda virada de ano eu sempre posto que vai ser o melhor ano da minha vida, né? Como uma frase, né? Mas é um ano de muito trabalho, um ano de muita dedicação, projetos do Instituto Conecta Direito, né? O meu escritório também está, graças a Deus, cada dia mais forte, mais iluminado, né? Não tenho estudos programados assim Não, para esse pra ano, mas esse eu preciso ano. fazer um mestrado. Eu quero agora, porque dando aula, o mestrado é o maior diferencial, né? Antes eu procurava as especializações por conta, né, da minha vida como advogada, né? Que a especialização ela é muito útil pra gente no dia. Muito, pro dia a dia. Mas agora, sendo professora, né, o mestrado me cai muito bem, né? E pensou em que área? Eu ainda não sei. Acho que talvez trabalho, né? Que é onde é empresarial, compliance, não sei, mas assim, isso a gente deixa pro universo, né? Na hora que surgir a oportunidade, né? Tenho um projeto pessoal, quero escrever um livro, né? Quando lançar o livro, Pode trazer. pode aqui. trazer. Vou trazer, pode deixar. Mas é algo ligado ao direito ou não? Então, tô querendo não. Não, tá, mudar um Tô pouco. querendo, não sei, né? Vamos ver como vai seguir. Mas, assim, tô com essa vontade, com esse ânimo, né? Porque eu acho importante a gente fazer as coisas das quais a gente ainda não fez. A vida sempre surpreende a gente. A gente tem um hábito de ficar numa zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. E porque né? o conforto é bom, ele é quentinho, mas ele não leva a gente a lugar nenhum, né? Deixa a gente no então mesmo lugar. eu gostaria, assim, sempre de estar provando uma coisa nova, né? Então, tá nascendo a sementinha aqui no coração. Quero ver se esse ano eu realizo essa meta, né? Ai, E por esse favor. seu lado empreendedor já deu Nos certo. chame para o Já deu lançamento. certo, já. Com certeza. A gente vai no convidada. lançamento. Exatamente. Fazer uma live ao vivo. Olha só. Com certeza, se Deus quiser. Estaremos esse é o caminho, daqui esse é o torcendo. caminho. Estaremos. Eu queria te presentear, doutora Lara, com um mimo da nossa patrocinadora, muito Santa obrigada. Mordida. É uma confeitaria Olha. artesanal, a proprietária Amanda Vano. Eu vou abrir, posso? Claro, Lógico. deve. @Santa Santa Mordida. Mordida. Sigam a Amanda no Instagram. Olha que lindo! Brigadeiros gourmets. Olha! Pra adoçar. Adoro, já adorei. Adoçar sua vida. Já adorei. Obrigada pela sua Ah. presença. Obrigada por compartilhar sua vida com a gente. Suas Eu não experiências. imaginava essa sua trajetória. Eu sabia um pouco, mas eu não imaginava que era tão rica. Incrível, incrível. Fica aí o exemplo, a dica, tudo. Sigam a doutora Lara nas redes deixa suas sociais. redes sociais, doutora Lara. Sim, meu Instagram é Lara Marcon Advogada, o Facebook Lara Marcon e o LinkedIn também. Me sigam, por favor. A gente Isso. coloca aqui na Embaixo descrição do do vídeo. vídeo. Isso. E eu que gostaria de agradecer, obrigada, né? Obrigada por terem pensado em mim. Fiquei honrada com o convite, né? Eu já era sua fã, agora então. E eu gostaria de dizer assim que vocês estão de parabéns pela iniciativa, porque a gente sempre pode inspirar alguém. A gente sempre tem uma palavra para ajudar alguém, assim como alguém já falou para mim, assim como eu já ouvi numa frase, numa situação. Então, vocês estão de parabéns por essa colocação, né? Por se posicionarem dessa maneira.
né? A gente tem que Obrigada. fazer exatamente o que o coração manda, o que a gente tem vontade, que faz a tem gente autenticidade. E vejam, aquele dia lá que a gente foi na noite do vinho, né? Achei tão carinhoso, tão carinhoso. Teve flores para todo mundo. Vocês são tão dedicadas, olha, vocês são tão carinhosas. Isso tem que ir para o mundo, né? aí, A gente tem que fazer o bem, a gente tem que ser a diferença. E foi o Então- que você disse, né? Não importa se o outro vai fazer. Não importa. A gente e tá nem fazendo a nossa e parte. nem importa É o que o isso, outro acha, se é bom ou não é, porque a gente meio se molda, né? A gente quer, tipo assim, às vezes a gente aceita coisas pra estar na sociedade. Aí pra estar nesse grupo eu tenho que ser assim. E Não tem que ser. Você tem que ser o que faz bem pra você. É. Autenticidade, né? E eu acho que vocês são autênticas. Ah, Então vocês estão de parabéns, porque estão saindo à frente, estão colocando esse projeto adiante para ajudar as pessoas, né? E a gente, assim, se cada um levar um pouquinho da sua luz pro mundo, o mundo vai ser melhor, né? e o mundo vai ficar iluminado. verdade. E a doutora Lara chegou com holofote. Obrigada pela sua Eu que presença. agradeço. Muito, muito obrigada. Obrigada, doutora Eu que Lara. agradeço. Gente, Sigam as nossas redes sociais. isso, ativem o sininho, se inscrevam no canal, nos sigam no TikTok, no Instagram. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.